Olá, terceiro ano A e B. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo, professor de matemática, certo? E hoje, dia 12 de junho, sexta-feira, nós vamos fazer a revisão da atividade que tinha sido passada dia 10 de junho, quarta-feira, certo? O assunto é descritor 7, coeficientes da equação reduzida da reta, ok? Lembrando a todos, gente, não deixem acumular as atividades. Essas atividades são muito importantes. Elas vão valer pontuação para vocês. E quem não fizer agora ou deixar acumular, na volta às aulas vai ter que atualizar tudo, né? Então vamos responder dentro dos prazos, de preferência no mesmo dia, né? O professor passou, já tenta fazer no mesmo dia, porque aí já, não deixa de acumular pendências, certo? Então abraço a todos e vamos lá começar. Primeira questão. Observe a reta abaixo. Ela pode ser representada por uma equação da forma y igual px mais q. Os valores de p e q nessa ordem são. Então aqui embaixo nós temos o sistema cartesiano. Nesse sistema cartesiano nós temos a representação dessa reta em vermelho, e do ponto P que está inserido acima dessa reta. As coordenadas do ponto P são 1,1, ou seja, um em x e um em y, e o ângulo 45 graus. Lembrando que para nós desenvolvermos a equação da reta, nós temos, uma das partes aí da equação da reta é o coeficiente angular, certo? E o coeficiente angular de uma reta é identificado com a letra M, certo? E ele é correspondente à tangente, do ângulo que essa reta faz com relação ao eixo horizontal x, do sistema cartesiano. Então aí nessa representação desse gráfico nós temos 45 graus, mostrando aí o ângulo formado por esse eixo horizontal e a reta. E a tangente de 45 é igual a 1. Então, o coeficiente angular m é igual a 1. E nós temos aí, aqui embaixo, no finalzinho da página, a fórmula geral da equação da reta. Então, essa fórmula geral vai ajudar a gente a resolver várias questões relacionadas a esse tema. Então, y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, abre parênteses, x menos x0. Então, tendo esses dados, nós vamos conseguir resolver várias questões aí sobre esse assunto, a equação da reta. Aí vamos lá. Nós temos um dos pontos, certo? Temos um dos pontos, que é aquele que eu mostrei para vocês, P 1,1, um dos pontos dessa reta. Pegamos essa equação geral e substituímos. Então ficou y menos o y do ponto que a gente tem, que é 1, igual coeficiente angular que a gente viu que é 1, abre parênteses, substituindo na fórmula, tá? X menos o x do ponto que a gente tem, que é 1, E aí, resolvendo esta equação, nós ficamos que y é igual a x, certo? É importante entender que essa forma da equação da reta, quando nós temos o y em destaque de um lado e todo o resto da equação do outro lado da igualdade, é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Então, nessa equação reduzida da reta, por essa estrutura, nós podemos identificar alguns elementos importantes. Primeiro, o número que está multiplicando x, na equação reduzida, é justamente o coeficiente angular, Então, quando a gente não tem nenhum númerozinho ali próximo do x, significa que é 1, que é justamente o coeficiente angular que a gente viu lá em cima, correspondente à tangente de 45. E muitas vezes, nessa equação reduzida da reta, nós temos y é igual a x, mais ou menos algum valor. Esse valor a mais que geralmente vem é conhecido como coeficiente linear, certo? O coeficiente linear, que em algumas questões ele é identificado como n, tá? Aqui, no caso, não tivemos esse valor, isolado a mais, então ele é 0. Então, o que estava sendo pedido lá no começo na equação da forma, y igual a px mais q, o p aqui ele está representando o coeficiente angular e o q está representando o coeficiente linear.
a gente viu aqui quando resolver a equação, né, reduzida dessa reta que não temos coeficiente linear, né? Não temos esse valor aqui, então é zero. E o coeficiente angular que a gente viu aqui é 1. Então, a resposta correta vai ser que P, né, que está identificando o coeficiente angular, é 1. E que o coeficiente linear é 0. Então, a resposta correta é a letra B. Segunda questão. Mateus apresentou uma reta no plano cartesiano abaixo. Qual a equação dessa reta? Então, temos, né, essa representação, sistema cartesiano, eixo horizontal, vertical. E essa reta em vermelho formando o ângulo de 45 com relação ao eixo x. Sabemos já aí que o coeficiente angular vai ser 1. Por quê? Porque o coeficiente angular é a tangente do ângulo formado entre a nossa reta e o eixo horizontal x, né, que é 45 nesse caso. Então, tangente de 45 igual a 1. E temos um ponto, né? O ponto aí, ó, que passa por essa reta, né, está identificado no desenho, é ponto P. X igual a 0, vírgula, y menos 1, né? Esse ponto aí que está sendo puxado essa setinha, ok? Então, vamos para a fórmula geral, né? A fórmula geral da reta para poder a gente conseguir desenvolver e chegar na equação dessa reta. Então, substituindo, né, nós temos aquele ponto ali, 0 em x e menos 1 em y. Então, y menos o y do ponto que a gente tem, que é menos 1, igual a m, que é o coeficiente angular que a gente viu que é 1, abre parênteses, x menos o x do nosso ponto, né, que é 0. E aí, resolvendo isso, né, nós chegamos que y é igual a x menos 1. Então, essa é a equação, né, reduzida dessa reta. E a resposta que é equivalente à letra C. Terceiro, uma reta R de equação tem seu gráfico ilustrado abaixo. Os valores dos coeficientes A e B são, né? Então, primeiro, vamos observar, né, a equação reduzida desta reta, que tem a forma y é igual a mx mais c. M é o que vale ao coeficiente angular, né, que a gente viu que é esse valorzinho aqui que multiplica x, na forma final da reta, né, da equação reduzida da reta. C é o coeficiente linear, que é esse valorzinho aqui que fica geralmente somando, né, é um número à parte que fica somando aqui com o x, certo? Então, nesse caso, o coeficiente angular nessa questão está sendo identificado como m, e o coeficiente linear está sendo identificado como c. Certo? Deste modo, né, nesta questão, seguimos esta ordem. M igual a A e C igual a B. Primeiro passo. Vamos recorrer à fórmula geral, né, da equação da reta, que é essa aqui que a gente utilizou na questão anterior. Pelo gráfico aqui em cima, nós temos como identificar dois pontos, né? O ponto P1, que é menos 2 em x e 0 em y, e o ponto P2, que é 0 em x e menos 2 em y. Sendo assim, substituindo esses pontos nessa fórmula, para poder achar o coeficiente angular, nós temos 0 menos y, né, menos 2, igual a m, que é o coeficiente angular que a gente ainda não sabe, né, vezes x de um dos pontos, menos 2, menos 0, que é o x do outro ponto. Então, lembrem só, aqui na equação nós temos y e x. Y e x normal vão corresponder ao y e x de um ponto, por exemplo, o ponto 1. E y0 e x0 vão corresponder ao ponto 2, certo? Então, vejam aí, prestem atenção para fazer essa substituição de modo correto. Chegamos que o m, né, o coeficiente angular, vai ser igual a menos 1. Né, fazendo essa substituição e resolvendo essa equação. Quando a gente encontra o coeficiente angular, aí nós vamos pegar novamente a fórmula geral da equação da reta e substituir apenas o y0 e o x0 por um dos pontos acima, ou ponto 1 ou ponto 2. E o m, agora que a gente tem a informação que é menos 1, vamos colocar o menos 1. Né? Se a gente substituísse os dois pontos, não ia dar a equação. Né? Então, para a gente conseguir a equação, nós temos que ter o nosso coeficiente angular e as coordenadas de um ponto, certo? Para deixar o x e o y, né, do outro ponto para ser possível calcular, né, os outros possíveis pontos da extensão dessa reta. Então, vamos lá.
Substituindo y menos 0, né, nesse caso aqui foi utilizado o ponto 1. Y menos 0, que é o y do ponto 1, é igual a coeficiente angular, que é menos 1 que a gente achou, abre parênteses, x menos, e aí o x do ponto 1, que é menos 2. Né? Então, menos, lembrando aqui, bota, né, entre parênteses, menos 2, para fazer o jogo dos sinais. E aí, resolvendo, nós chegamos a essa equação aqui. Ó. Y é igual a menos 1x menos 2. Como a gente tinha visto, na forma final aqui da equação reduzida da reta, esse valor que está multiplicando x é o nosso coeficiente angular, né? Que é menos 1. E aqui o valor que está a parte aqui depois do x é o coeficiente linear, que nesse caso é menos 2. Na questão, né, esse coeficiente angular foi identificado como a e o coeficiente linear foi identificado como b. E aí a resposta correta é a letra B, né, que tem essa equivalência aí. A igual a menos 1 e B igual a menos 2. Quarta questão. Observe o gráfico a seguir referente à função polinomial do primeiro grau. Qual o coeficiente angular dessa reta? Então, uma função polinomial não equivale a equação, né? Equação com duas incógnitas, né, de uma reta, certo? Então, vamos à resolução. Nós temos a representação desse gráfico aí no sistema cartesiano, com essa linha, né, essa reta, que tem dois pontos marcados. P1, né, 1 em x e 3 em y, P2, 3 em x e 4 em y. E a forma da equação da reta, que é y igual a ax mais b. Sabemos que a, né, como vem aqui multiplicando x, é o que vale a m, que é o coeficiente angular. E b, que é o que está o valor aqui à parte, é o coeficiente linear n. Então, temos dois pontos da reta, né, que a gente botou aqui embaixo, e temos a fórmula geral da reta. Primeiro passo, vamos calcular o coeficiente angular. Então, com as coordenadas desses dois pontos, né, substituindo nessa fórmula geral aqui da reta, nós vamos ficar só com uma incógnita, que é o m do coeficiente angular. E calculando, chegamos aqui ao valor do coeficiente angular m igual a 1 sobre 2, certo? Então, na questão estava sendo perguntado assim, qual o coeficiente angular dessa reta? E aí o coeficiente angular, né, foi esse aqui, m igual a 1 sobre 2, o que vale, né, o que é equivalente à opção da letra A. Quinta questão. Veja o gráfico abaixo. Sabendo que tangente de 45 é igual a 1, né, isso é uma regra, podemos dizer que os coeficientes angular m e linear n da reta R são. Né, então, temos aí o coeficiente angular, na verdade, já foi dado pela própria questão, né? Porque sempre lembrem-se, né, que a regra, o coeficiente angular vai ser justamente a tangente do ângulo formado entre a nossa reta e o eixo horizontal x do sistema cartesiano. Né? Então, o m aí naturalmente vai ser 1, certo? E aí vamos achar o n, né, que é o coeficiente linear. Para poder a gente calcular, nós vamos ter que recorrer novamente à fórmula geral da equação da reta, né, que é aquela y menos y0 é igual a m, abre parênteses, x menos x0. Substituindo, né, as coordenadas aí do ponto, porque a gente tem um ponto, né, possível de identificação no nosso sistema cartesiano, que é esse aí, ó, onde tem menos 1, né, em y. Então, o ponto é 0 em x e menos 1 em y. Né? Isso está representado no próprio gráfico. Substituindo isso, nós temos y menos y do ponto, né, menos 1. Lembrando que quando o número é negativo, coloca entre parênteses para fazer o jogo dos sinais. Igual a 1, que é o coeficiente angular que a gente já tem, porque é o tangente do 45. Abre parênteses, x menos o x do ponto que a gente tem, que é 0. E aí, calculando isso, nós chegamos à equação y é igual a x menos 1. Essa é a equação reduzida dessa reta, né? E aí, pela estrutura dela, a gente sabe que esse número à parte que vem depois do x é justamente o n, o coeficiente linear. Então, nós temos que o coeficiente angular m é 1 e o coeficiente linear n é igual a menos 1. E a resposta equivalente para essa questão é a letra A. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Acompanhe aí todas essas revisões que a gente faz, que é bom para fixação desses conteúdos. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, ok? Um abraço a todos. Até breve.